Fala pessoal, vamos lá terminar aí a nossa revisão dessa parte aqui, né? Bom, aí a última coisa que falta para a gente ver é a parte de calorimetria, né? Bom, calorimetria ela vai estudar o calor, então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o que é calor? Calor é energia em trânsito, indo do corpo quente para o corpo frio. E lembrando, quente e frio não significa que a temperatura está alta ou baixa, significa apenas que T1 é maior que T2, né? Se T1 for maior que T2, o T1 é o corpo quente, T2 é o corpo frio e o calor sai daqui e chega aqui, né? Se eu inverto, aí T2 é maior que T1, então eu inverto o fluxo de calor, né? O calor vai sair do 2 e chegar no 1. E se eles forem iguais, aí não tem fluxo de calor, né? Porque eu só tenho calor, eu só vou ter esse fluxo de energia quando eu tenho uma diferença de temperatura. Então calor e temperatura não é a mesma coisa, certo? Mas aí, quando eu vou estudar o calor, fica difícil eu estudar os dois corpos. Geralmente, eu começo estudando um corpo só. Então eu vou pegar ou o corpo que está perdendo calor, e aí, ou o corpo que está ganhando calor, né? E aí eu vou olhar o que está fazendo. Vamos pensar no corpo 2, que é o corpo que está recebendo o calor. Uma vez que o calor chega nesse corpo, né, que essa energia chega nesse corpo, ele pode fazer duas coisas. Ele vai ou mudar de temperatura ou mudar de fase. Se ele muda de temperatura, eu falo que eu tenho um calor sensível. E esse calor sensível, ele é igual, né? Esse Q aqui, a quantidade de calor, é igual a massa do corpo vezes o calor específico do corpo, que vai dizer quanto de energia eu preciso fornecer para mudar aquela temperatura, vezes a variação de temperatura, né? Porque o sensível está ligado com mudança de temperatura. Agora, se não é mudança de temperatura que ele provoca, é mudança de fase, mudança de estado físico, né? E aí, nesse caso, eu chamo de calor latente. O calor latente, ele não depende da temperatura, ele só depende da massa, né? Então, a quantidade de calor latente é igual a massa vezes L, que é o calor latente, né? Cada mudança de fase tem um calor latente específico. Então, por exemplo, se eu estou na fusão, indo do sólido para o líquido, eu vou ter um certo valor aqui para o meu calor latente. Se eu estou na ebulição, indo do líquido para o gasoso, esse número aqui vai mudar. Beleza? Então ele muda tanto para a mudança do estado físico quanto para a substância, né? E você tem que notar que aqui não tem variação de temperatura. Então aqui eu tenho, porque o calor sensível está ligado com a mudança de temperatura. Aqui eu não tenho, porque o calor latente está ligado com a mudança de fase, certo? E aí, por fim, a gente viu o equilíbrio térmico. E aí o equilíbrio térmico é quando eu trabalho com os dois corpos ao mesmo tempo, né? Aqui eu falei, para estudar, primeiro fica mais fácil eu pensar em um só. Mas eu posso estudar os dois corpos, tanto que está perdendo quanto que está ganhando, né? E eu sei que eles vão estar em equilíbrio quando eu somar essas duas quantidades de calor e dá zero. Para eu somar dois números e um dá zero, e dar zero, um deles tem que ser negativo. Ou seja, um vai estar perdendo calor e o outro vai estar ganhando calor. O calor vai estar saindo de um e chegando no outro, certo? Então, ou Q1 ou Q2 vai ser negativo. E nem sempre eu vou ter só Q1 e Q2, às vezes eu tenho mais, né? Às vezes eu tenho Q1, Q2, Q3, Q4, né? Pode ter mudança de fase envolvida, né? Então, façam com calma os exercícios, esquematizando bem, fazendo desenho, que vai ser sucesso, beleza? Show!